Queridos amigos, é tempo da Palavra de Deus aqui no nosso programa, uma Palavra de Deus que vai atender aos anseios e desejos do seu coração, assim como eu quis, quero e ainda vou desejar que ela atenda os desejos do meu coração. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 1 ao 18, mas nós vamos ler só do 11 ao 18. Você vai ler todo, porque você vai ter tempo aí, aqui a gente vai fazer de uma forma diferente. E o tema dessa devocional é Procurando Nemo. É mesmo, Procurando Nemo. Poxa vida, o que é isso? Aquela história daquele filminho, né, infantil, onde um pai perde o seu filho e ele sai procurando, ele faz de tudo para procurar. Felizmente a gente conhece a história, o final, não é? Eles se reencontraram, foi bênção, aquela família ali dentro daquilo que era o formato ali, eles se reencontraram, a mãe já havia morrido num outro tempo, o pai se reencontrou com o filho, você sabe disso. Mas agora, pensando nas vezes que a gente procura o nosso Senhor, normalmente a gente passa por desafios, a gente procura errado, e eu quero destacar aqui uma pessoa que procurou errado Jesus, não é? No maior milagre da história, que foi a ressurreição do nosso Senhor, Maria Madalena, ela cometeu, assim, eu posso dizer, alguns erros ao procurar Jesus. E você, como tem procurado Jesus? Como você tem usado da sua abnegação ali, da sua obstinação para procurar Jesus? O pai dele, o pai do Nemo, ele foi com tudo que ele podia fazer, ele fez para encontrar o seu filho. E nós, você, eu, será que temos usado de todos os nossos recursos, de todas as nossas forças para buscarmos o Senhor? Então, acompanhe comigo a leitura, Evangelho de João, capítulo 20, versículos, eu marquei do 1 ao 18, mas eu vou ler do 11 ao 18. E diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do templo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que ele lhe dissera essas coisas. Quando a gente procura pelo Senhor, nós precisamos observar algumas questões importantes para as nossas vidas. Aqui, como eu disse, o maior milagre, ela deveria encontrar Cristo ressurreto. Só que, será que ela lembrava dos ensinamentos? Será que ela lembrava daquilo que ela ouvia, onde Jesus falava que ele voltaria para o Pai, todos os ensinamentos? Será que ela estava lembrando? Aqui, um dos erros que Maria Madalena cometeu foi exatamente esse aqui, de preocupar-se, num primeiro momento, com a porta fechada do túmulo. Lá no início do capítulo, quando ela foi e viu a porta removida, ela esperava encontrar o quê? A porta fechada, que ela mesma não entraria. E se ela não entraria nessa porta, a gente pensa que Cristo, ele nunca vai ser essa porta fechada para a gente. Ele mesmo disse que ele é a porta
para que alguém se relacionasse com as ovelhas, tinha que passar pelo crivo do pastor. E passando pelo crivo do pastor, ele se deitava à porta do aprisco. Exatamente, o pastor, literalmente, ele fazia a figura da porta ali no aprisco. E se alguém, algum lobo, quisesse se relacionar com as ovelhas, isso seria determinado direto pelo contato com o bom pastor. Então, quando nós vamos procurar a Cristo, nós não temos esse acesso dificultado. É Ele quem já nos recebe, é Ele que vai conosco ali, Ele que já é o primeiro contato. Aqui Maria Madalena, ela pensou num acesso inviabilizado, mas ela teve uma grande surpresa. Uma surpresa que num primeiro momento causou algum espanto, que a porta estava aberta, aquela pedra ela estava revolvida, mas ali uma certeza tinha, e é aquilo que nos traz. Nós, quando buscamos a Cristo, nós temos livre acesso a Ele. Não tem pedra, não tem homem, não tem circunstância, não tem dificuldade que nos impeça. É claro que, humanamente, essas questões são postas justamente para nos deter, mas se a gente procurar sabendo que vai ter alguma barreira, dificilmente a gente vai encontrar. Mas é a palavra que Ele nos diz que Ele é a porta. Então, você procurando a Jesus, não procure errado, procure diretamente, ok? Outra coisa que Maria errou aqui ao procurar Jesus, ela buscou um Cristo carregável, aquele Cristo formatado. Quantas vezes precisamos também, pensando em Cristo, pensamos em usar algum amuleto, alguma peça, algum objeto. Não é esse o objetivo dessa busca com Cristo. A busca a Cristo se deve através dessa liberdade, dessa intimidade e deste conhecimento. Por isso, quando aqui ela buscava esse Cristo carregável, ali onde ela podia buscar aquele corpo, ela podia tocar naquele corpo, isso muitas vezes para o dia de hoje se refere às idolatrias que nós temos em relação à figura do nosso Senhor. Entramos na semana onde o cristianismo celebra o Natal. E celebrando o Natal, nós sempre vamos ver ali aqueles objetos palpáveis ali, por exemplo, a figura do presépio, sempre esperando a figura de Jesus ali para ser colocada naquele presépio. Precisamos de ver aquelas imagens. E as idolatrias que hoje nós temos é de que as coisas de Deus são sempre palpáveis a nós. Não, nem sempre são assim. Nós devemos buscar a intimidade onde Deus ele se revela dentro do nosso coração, onde Ele se revela ali conosco pela intimidade, onde Ele fala e nós escutamos. Não é só quando nós falamos e Ele tem que nos escutar. Não, nós não podemos formatar o poder de Deus. Eu começo a observar ali e me lembro das Sagradas Escrituras, quando Eliseu, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, ali Jezabel manda uma mensagem de morte para ele e ele sai correndo e ele foge. Na hora que ele entra numa caverna, ele fica esperando. Passou o fogo, Deus está ali. Não, não estava. Na tempestade, não. Queremos formatar Deus. Não queira formatar nem Deus e nem o poder de Deus na sua vida. Ele vai agir do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então não pense no seu Cristo, num Cristo carregável. Essa mulher, ela errou procurando Jesus porque ela o confundiu. Aqui o texto nos diz que ela, não sabendo que era Jesus, pensou que era um jardineiro. Não confunda as coisas de Deus. As coisas de Deus muitas vezes são simples. E o misticismo nos leva a trazer poder espiritual para as coisas materiais. Essa não é a fé que o Senhor Jesus nos trouxe e nem nos ensinou no Evangelho. A fé que Ele nos trouxe é fruto, sim, daquilo que eu já disse, de uma intimidade com Ele, de uma revelação pela Sua palavra, onde nós temos aqui este livro, que é a nossa regra de vida, a nossa regra de prática, e a gente não precisa de amuletos, a gente não precisa desse simbolismo todo, não, simbolismo todo, não. Nós precisamos simplesmente de encontrar Jesus e saber
que Ele é quem nos cuida, é Ele quem nos abençoa. Muitas pessoas recebem bênçãos, alguns recebem até os seus milagres, mas um grande homem de Deus, ele disse uma frase: nós não devemos esquecer que o Satanás também tem os seus milagres. Então, precisamos observar para que, na hora que recebemos uma bênção, saibamos agradecer, que agradeçamos a Jesus e não aos jardineiros que a gente vê aí na nossa vida. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o nosso Pai Celestial. E o quarto erro que essa mulher cometeu ao procurar Jesus foi porque ela buscou um Cristo deitado, estático, parado, morto. O maior milagre nos fala que Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, Ele vive. E Ele vive não só para aquele tempo, Ele não viveu só naquele tempo, Ele vive até hoje. Aqui, Maria, ela podia pensar na sua mente, bom, se Ele está morto, Ele está deitado, Ele está lá parado. Mas ela viu um anjo de um lado, outro de outro, sentado no lugar onde Ele estava posto. Então, é o tempo de você pensar, de viver essa fé viva de um Deus vivo. E aí, nós vamos observar aqui no verso 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. É tempo de conhecer Jesus, porque Ele está vivo, e não naquela condição, porque ela o viu em pé. Jesus, Ele está pronto a uma ação na sua vida. Ele está pronto para mudar a sua história. E aqui a vida dele se reflete na nossa como um milagre, como uma nova vida, uma nova chance, algo que é ativo para todos nós. E aí nós vamos sempre observar que os falsos deuses, eles sempre estão de maneira estática, para que você os tome, consiga tomá-los, pegá-los, apalpá-los, mas não é essa a realidade de um Deus que se chama Emanuel, Deus conosco. Deus, Ele vai ser encontrado quando você o buscar de todo o seu coração. Mas sabe onde você vai encontrá-lo? Em pé, vivo, junto a você e com livre acesso. Por isso, o seu coração precisa estar preparado e você precisa ter toda essa vontade, toda essa obstinação de buscá-lo e viver junto com Ele todos os dias da sua vida. Então, viva com Jesus, encontre Jesus na sua vida, encontre Jesus na sua história e você será abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção. Que venhamos mesmo orar para que possamos viver com Jesus do jeito dele, do jeito certo, encontrá-lo da maneira certa, visualizar Jesus da maneira correta e não nos enganar nessa busca incansável. Não podemos desistir jamais, perseverar até que Ele volte, isso mesmo. Então vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, reconhecemos que precisamos e dependemos de Ti. Pedimos um renovo nesta manhã, nessa segunda-feira, Senhor, que começa mais uma semana. Fortalece a cada um. Muitas pessoas têm buscado ao Senhor, Deus, mas têm buscado às vezes da maneira errada, em locais errados, em momentos que não deveria, por estar num local que não deveria. Mas essa manhã eu venho pedir que o Senhor venha estar tirando todas as escamas dos nossos olhos. Venha estar abençoando a nossa visão para que possamos enxergar a coisa certa, para que possamos ouvir a coisa certa, para que possamos ter discernimento pelos nossos ouvidos também, para que a gente venha entender aquilo que é a voz do Senhor, aquilo que não é, aquilo que é mentira, aquilo que é um falso profeta, enfim, para que não venhamos andar enganados, andar realmente achando que estamos no caminho e estamos muito distantes do Senhor. Deus, que venhamos estar abertos realmente para conhecer mais o Senhor. Que o Senhor nesta manhã venha estar esquadrinhando os nossos corações
e estar aí desfazendo toda a má interpretação que temos tido do Senhor. Estamos buscando um Deus deitado e temos um Deus vivo. Abra os olhos do nosso coração também. Que venhamos ver o Senhor como o Senhor realmente é. Que possamos sentir o Senhor como o Senhor verdadeiramente é. E não nos enganar que esse período de Natal, onde estamos tão sensíveis, possa ser um período constante na nossa vida. Possa ser um período vivido todos os dias na nossa vida. Nós entregamos ao Senhor essa semana, entregamos ao Senhor esse dia, consagramos ao Senhor tudo o que vamos fazer. Que sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, dependentes e sabendo que o Senhor está conosco. Toma aí, Pai, quem está num leito de hospital, quem está ali numa penitenciária, preso, que o Senhor venha estar trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo as direções do Senhor, enchendo de esperança, trazendo as tuas respostas a cada um que nos assiste nessa manhã. Tantas direções, às vezes no final do ano, Pai, chegamos e achamos que não fizemos o que deveríamos ter feito. Que o Senhor venha nos mostrar onde melhorar, onde mudar, para que possamos, no próximo ano, fazer muito mais e muito melhor. Em nome de Jesus. Amém.